Olá, bem-vindos ao Ecocidade, o programa que fala sobre ecologia, sustentabilidade e qualidade de vida. Um levantamento recente do Serviço de Pesca e Vida Silvestre dos Estados Unidos colocou as abelhas na lista de animais em extinção. Você sabia que 2/3 do que comemos dependem da polinização feita por esses insetos? Para esclarecer as dúvidas sobre este assunto, recebemos o biólogo e pesquisador da Embrapa, Cristiano Menezes. Seja bem-vindo, Cristiano. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar um pouquinho sobre as abelhas. Recebemos também o gestor ambiental e diretor técnico científico da SOS Abelhas, Sem Ferrão, Celso Barbieri Júnior. Obrigada pela presença, Celso. Olá, eu que agradeço o convite. Também vai ser um prazer falar um pouco mais sobre esses animais tão importantes. A total extinção das abelhas, ela causaria sérias consequências na vida dos seres humanos. Na primeira metade do século XX, o físico alemão Albert Einstein afirmou que sem as abelhas, o homem pode desaparecer em 4 anos. Vocês concordam com essa afirmação? Começando por você, Cristiano. Na verdade, é uma afirmação um pouco exagerada. A gente sabe que tem muitas plantas que a gente cultiva, como batata, milho, cana-de-açúcar, que não precisam de polinização. Então, não é verdade que a gente desapareceria. Mas é verdade que a nossa alimentação seria bastante restrita aos frutos que não precisam de polinização ou que precisam de pouca polinização. Mas com certeza causaria um prejuízo financeiro muito grande para a agricultura mundial. Para você ter uma ideia, no Brasil nós perderíamos em torno de 12 bilhões de dólares por ano em produtividade se não tivéssemos as abelhas promovendo esse serviço de polinização. E você, Celso? Isso com certeza geraria um colapso, né? Porque nós dependeríamos de uma quantidade muito menor de cultivos, né? E isso exerceria uma pressão muito maior sobre os meios de produção como um todo. E outro dado interessante é que falando em dados econômicos, o serviço de polinização das abelhas representa pelo menos 10% do PIB agrícola mundial. Naquela época, o desaparecimento das abelhas já era uma preocupação. Alguma coisa foi feita para mudar esse panorama? Sim, hoje há uma discussão mundial em torno desse assunto. As Nações Unidas se organizaram recentemente, fizeram um relatório sobre a situação global dos polinizadores como um todo, propondo soluções para os governos adotarem a níveis internacionais e nacionais. Então, vários países já estão nessa linha de trabalho, desenvolvendo políticas públicas para a conservação, manejo das abelhas e de outros polinizadores também, que além de uma importância cultural, tem uma importância econômica muito grande. Então há sim melhorias recentes consideráveis. Concordo, Celso. Outro fator importante para isso é o surgimento de entidades, voltadas para a conscientização da polinização, da importância da polinização e da preservação das abelhas como polinizadores, e de formas de protegê-las assim e manter os seus habitats. A gente está falando de polinização. Explica para os telespectadores, para quem está assistindo, qual que é a importância das abelhas, não só para o meio ambiente, mas também para os seres vivos. Qual é a importância da polinização também? A polinização, ela basicamente é a forma com que as plantas se reproduzem, as plantas com flores, pelo menos, elas dependem de polinização. Algumas espécies conseguem se autopolinizar, mas mais de 70% das espécies com flores dependem das abelhas coletarem o pólen em uma planta, derrubarem em outra planta e assim ela fecunda, vai gerar frutos, sementes, que vão ser dispersadas e dar origem a novas plantas, Então essa importância não é só para a manutenção dos alimentos, mas também para matas nativas, que mantêm umidade nos locais. E, Cristiano, quais são as principais causas do desaparecimento das abelhas? Bom, o termo desaparecimento das abelhas, ele foi inicialmente usado para descrever um sintoma que estava acontecendo, principalmente nas abelhas na América do Norte e na Europa, em que operárias estavam desaparecendo de dentro das colônias. Então, elas praticamente abandonavam a colônia e ficavam ali cria e a rainha. Então, essa síndrome que foi caracterizada, principalmente na América do Norte, foi chamada de desaparecimento das abelhas,
Então, vários pesquisadores estudaram isso detalhadamente e não encontraram uma causa específica, mas uma soma de muitos fatores afetando essa condição. Então, entre eles, pesticidas que poderiam estar causando esse problema, doenças pelo transporte exagerado dessas colônias de um país para o outro, introdução de novas doenças, a falta de alimentação adequada, então, o fato de elas estarem sendo levadas para monoculturas, falta de diversidade de alimentos. Então, são uma série de fatores que estavam causando esse desaparecimento específico na América do Norte e na Europa. Mas a gente também pode falar em desaparecimento das espécies nativas. E aí é uma diminuição da população como um todo dessas outras abelhas. Então, com a restrição dos habitats naturais, com a expansão da fronteira agrícola, estão sobrando poucas áreas para essas abelhas viverem, se reproduzirem. Então, esse é um outro problema causado por outros fatores. E aí, em cada lugar do mundo, os fatores são diferentes. Então, tem lugares que são mais graves e tem lugares que são menos graves. Então, isso é um fator bastante complexo, por isso que tem que ter uma movimentação mesmo a nível mundial para entender as causas desses problemas. Eu gostaria de complementar, né, dizendo que, infelizmente, né, alguns dos fatores que são mais importantes para esse processo de desaparecimento das abelhas nativas, como a perda de habitat, o uso de pesticidas, eles acabam pressionando que essas abelhas tenham algum refúgio em ambientes urbanos, né? E fica aqui, já que a gente está na TV Câmara, um recado para os nossos vereadores melhorarem o processo de arborização urbana dentro da cidade, melhorando o plantio de árvores nativas e criando mesmo uma política de cuidado com esses polinizadores, porque muitas vezes árvores dentro da cidade têm ninhos de abelhas nativas e quando a árvore é suprimida, seja porque está podre, tem cupim, essas abelhas acabam morrendo. Um dos trabalhos da SOS Abelha Sem Ferrão é justamente o resgate dessas abelhas que estão em risco com a questão de poda ou demolição. E Celso, não existem outros polinizadores, né, capazes de manter a cadeia alimentar caso a gente tenha realmente o desaparecimento, a extinção das abelhas? Então, existem vários animais que são polinizadores, né? Existem vespas que polinizam, pássaros que polinizam, alguns mamíferos, mas as abelhas elas representam mais de 70%, né, desses polinizadores. Algo entre 80%, não é, Cristiano? Exatamente. E esses outros polinizadores, eles são geralmente maiores e não são capazes de polinizar plantas que têm flores menores e que só as abelhas são capazes. É uma relação bastante específica, a relação de polinização. É uma coevolução que ocorreu entre as plantas e esses animais de milhões de anos. Então, geralmente, uma abelha é especializada na polinização de determinadas plantas e outras abelhas não servem para elas. Então, isso é bastante característico de várias culturas. O maracujá, por exemplo, precisa de abelhas de grande porte, as chamadas mamangavas, que são as polinizadoras específicas. Então, esse é o grande problema. Para cada cultura, você precisa de polinizadores específicos. Se aquele polinizador desaparecer, realmente aquela cultura fica prejudicada. Vale lembrar, falando do maracujá, que hoje a maior parte da produção que ocorre no Brasil, a polinização é feita manualmente por pessoas contratadas, porque não tem abelhas suficientes para fazer a polinização do maracujá. Então, várias culturas já estão sofrendo o problema do déficit de polinização. E, Cristiano, fazer a polinização manualmente vai ser a solução caso as abelhas desapareçam? Nós não esperamos que isso seja a solução. Nós estamos buscando soluções mais interessantes. A Embrapa, por exemplo, está trabalhando bastante nas tecnologias de manejo e criação dessas abelhas para poder oferecer os serviços de polinização para a agricultura quando for necessário, mas também nós estamos estimulando o plantio de áreas onde essas abelhas vão ser mantidas naturalmente. Então, muitas vezes é uma questão de educação que a gente tem que fazer aos agricultores, mostrando para ele que manter 20%, 30% da sua área preservada vai trazer um retorno financeiro para ele, porque ele vai aumentar a produtividade no espaço menor de produção dele.
Então, toda essa conscientização que a gente está fazendo é muito importante. É muito importante também lembrar as novas técnicas que estão surgindo de controle biológico de pragas. Então, isso é uma realidade recente no Brasil. Então, hoje já há alternativas para substituir determinados produtos químicos que sejam incompatíveis com as abelhas. Há também tecnologias para você aplicar os produtos químicos em horários mais adequados, então, em doses mais adequadas, fazer um manejo mais racional, que é o que a gente chama de manejo integrado de pragas. Você concorda, Celso? E também o estímulo de uso de técnicas agroecológicas, onde você consegue manter os polinizadores em seu local de nidificação, e também os próprios animais que são predadores das pragas agrícolas, né? De forma que não seja necessária a utilização de pesticidas, né? Ou de outros tipos de defensivos. Você já falou da questão da arborização, né, aqui em São Paulo, não só, acho que em São Paulo, em todo o Brasil. De 2012 para 2013, 30% das abelhas do Brasil desapareceram. Em outros lugares, o número é ainda maior, 31% nos Estados Unidos e 53% na Europa. O que mais o poder público pode fazer, né, para tratar desse problema que é mundial? Um ponto que eu acho importante, por exemplo, na cidade, né, a nível da cidade, é quanto ao uso do fumacê. Porque de tempos em tempos nós temos surtos do Aedes aegypti, né? E nós sabemos que a melhor forma de combater o mosquito é justamente com a prevenção. Mas quando o surto ocorre, muitas vezes se utiliza, né, a nebulização, o uso do fumacê para combater o mosquito. Porém, além de matar o mosquito da dengue, né, da zika e tudo mais, ele mata vários insetos úteis que são importantes para a manutenção da biodiversidade nas cidades. E, na verdade, é um contrassenso, porque você acaba selecionando linhagens resistentes ao veneno do Aedes aegypti. Então, esse manejo, né, esse controle do Aedes aegypti deveria ser repensado, desde o nível federal, mas também no municipal. Cristiana, daqui a pouco você fala qual que é a sua opinião, o que o poder público deve fazer para melhorar essa situação, né? A gente vai ter que ir para um rápido intervalo e já voltamos com mais Ecocidade e a importância das abelhas. Voltamos com o Ecocidade, hoje discutindo a importância das abelhas para o meio ambiente. Continuo com o biólogo e pesquisador da Embrapa, Cristiano Menezes, e com o gestor ambiental e diretor técnico científico da SOS Abelhas, Sem Ferrão, Celso Barbieri Júnior. Cristiano, a gente terminou, né, o primeiro bloco falando sobre o poder público, né? O que o poder público deve fazer para tentar minimizar, né, esse problema que é mundial e evitar o desaparecimento das abelhas? Bom, acho que se eu fosse resumir em duas palavras, seria diálogo e informação. Eu acho que essas duas palavras resumem bem o que a gente precisa fazer para mudar esse cenário. Então, precisamos de diálogo entre o setor produtivo da agricultura, as entidades de conservação governamentais, pesquisadores, né, da academia que possuem as informações mais técnicas sobre o assunto, para poder buscar soluções. Em termos práticos, aplicar o Código Florestal, que hoje prevê replantar as áreas que foram degradadas além dos limites permitidos. E aí a gente pode dar um direcionamento para plantar plantas que vão favorecer os polinizadores. A gente poder ter mais informação disponível para os agricultores, para que eles tomem decisões corretas na hora de aplicar os produtos, na hora de selecionar os produtos, na prática de manejo da cultura dele, das empresas que estão atuando no agronegócio. Isso é fundamental, o diálogo com essas empresas, para que eles também absorvam essas novas demandas da sociedade como um todo. Então, diálogo e informação acho que resume muito bem o que a gente precisa para o nosso futuro. Existem 25 mil espécies, né, de abelhas, 7 já estão em extinção. Quais são os tipos mais comuns aqui no Brasil e como está a situação dessas abelhas aqui no país? Bom, no Brasil nós temos mais ou menos 2.000 espécies descritas, né, com nomes que a gente já conhece, e estima-se que pode chegar até 3.000. Ou seja, isso significa que nós não conhecemos ainda mais ou menos 30% das nossas espécies.
Então, isso é um desafio grande, porque temos poucas informações de monitoramentos constantes ao longo do tempo para saber o estado de saúde dessas populações. O fato é que a nossa diversidade está sendo reduzida drasticamente ao longo das últimas décadas, em função da grande expansão da agricultura e das atividades humanas. Então, nós precisamos hoje de realmente ter áreas de conservação maiores, né, preocupar mais com isso, porque não só as abelhas estão desaparecendo, mas a nossa biodiversidade como um todo. A grande vantagem da gente estar discutindo isso agora em relação às abelhas é porque a falta delas traz um dano econômico muito grande para a gente. Então, a partir da conservação delas, a gente consegue, inclusive, conservar a nossa biodiversidade como um todo. E Celso, em grandes cidades como São Paulo, a situação é ainda pior? Eu acho que sim, né? Por exemplo, existem cidades que têm um plano de arborização, né, de manutenção dessas árvores, de monitoramento, mais eficaz, né? Falando de diversidade, né? No mundo existem aproximadamente 400 espécies só de abelha sem ferrão. No Brasil, 300 dessas espécies ocorrem. E dentro das cidades, as cidades acabaram se tornando refúgios, né? Como, por exemplo, a abelha jataí, algumas do gênero plebeia. Existem espécies muito comuns aqui dentro da cidade de São Paulo e a população nem conhece. Então, uma das coisas importantes, como o Cristiano disse, para a manutenção dessa biodiversidade é o próprio conhecimento da população e do poder público, né? Acho que a população conhece a abelha como abelha, não sabe diferenciar, né, as espécies e, na maioria das vezes, as pessoas matam as abelhas, né? As pessoas só relacionam abelhas a duas coisas, né? A ferroada e o mel, mas nem toda abelha produz mel em quantidade produtiva e nem toda abelha tem ferrão. E o que as pessoas deveriam lembrar é da importância delas para o serviço ecossistêmico de polinização. Agora está tendo uma mudança muito interessante nos últimos tempos em relação a essas abelhas. Há uma grande quantidade de pessoas querendo criar uma colmeia de jataí em casa, uma mandaçaia. Então há uma demanda grande hoje da população, criadores especializados na multiplicação dessas abelhas para poder essas pessoas colocarem no seu jardim. E o que elas querem é ajudar na conservação das abelhas, polinizar as plantas do próprio jardim, ajudar na manutenção desse ecossistema. Então isso é uma coisa factível, as crianças podem mexer, produzir o próprio melzinho em casa, que além de ser maravilhoso, é super saudável. Então é uma atividade que está crescendo, que mostra que a sociedade quer uma mudança em termos de sustentabilidade. E, Cristiana, a gente já falou sobre o uso de pesticidas, né, que tem influência nesse desaparecimento. Você acredita que também a poluição, principalmente em grandes cidades como São Paulo, também tem alguma influência? Sem dúvida, as abelhas se comunicam através de cheiros, de aromas, então muitas dessas substâncias exaladas pela cidade, né, principalmente pelos carros e a combustão dos combustíveis, né, tem atrapalhado e com certeza atrapalha a comunicação delas e todo esse sistema. Então é uma preocupação também. As fontes de água também são importantes, então as abelhas precisam de água para resfriar os seus ninhos e para a sua sobrevivência, e muitas vezes essas fontes de água também estão contaminadas. Então tem uma série de fontes de contaminação que também atrapalham as abelhas. Certamente não só os contaminantes químicos, né, e a pressão sobre os corpos, a pressão sobre os corpos hídricos, mas também a nível global, né, o aquecimento global acaba prejudicando a área de ocorrência dessas abelhas. Então, muitas espécies elas estão adaptadas a uma temperatura em determinado local. E com o aumento da temperatura global, por todos esses processos que nós já citamos, algumas espécies elas não conseguem se adaptar a tempo, ou o processo de dispersão delas é muito lento e elas acabam ficando ameaçadas de serem extintas. E, Cristiano, o que é a síndrome do colapso das colônias e quais são as causas? Bom, essa síndrome é o que eu estava explicando no começo sobre o desaparecimento das operárias de dentro da colônia. Então, é uma série de fatores que estão sendo encontrados em algumas colônias, principalmente na América do Norte, em que as operárias vão desaparecendo e deixando dentro da colônia
cria restos de alimento, mel e pólen, e a própria rainha fica dentro da colônia e a colônia vai definhando ao longo do tempo. Então, é uma síndrome que aconteceu durante um período, especialmente na época na América do Norte, mas tem diminuído recentemente. Então, não se identificou uma causa específica dela, mas isso tem sido já amenizado nos últimos anos. E aqui no Brasil existem relatos, né? Embora não existam estudos em larga escala, mas existem relatos desse abandono de operárias das colônias até em abelhas nativas sem ferrão, que também são sociais. Então as abelhas acabam não retornando para a colônia e a colônia definha e morre. E como as pesquisas e a tecnologia elas podem ajudar, né, a proteger as abelhas? Bom, o principal caminho que a gente está trabalhando, e especialmente as entidades de pesquisa estão atuando, é no desenvolvimento de técnicas de criação dessas abelhas. Então, como multiplicá-las em larga escala para uso na agricultura e para repovoamento das áreas naturais. Então, isso tem acontecido no mundo todo. Diversas companhias privadas e entidades públicas de pesquisa estão atuando nesse sentido e já conseguem criar abelhas em escala suficiente para atender determinadas culturas agrícolas. Então, os casos mais famosos são da abelha mamangava na Europa, que são criadas em verdadeiras biofábricas, né, e agora, mais recentemente, a criação de abelhas solitárias, que eles fazem armadilhas com gomos de bambu, e aí, dessa forma, eles conseguem ampliar as populações desses lugares. Então, são técnicas que a gente também está trabalhando dentro da Embrapa para atender a essa demanda por abelhas que vai crescer cada vez mais. E Celso, como que você acha que a gente pode ajudar a reverter essa situação? Eu acredito que, primeiro de tudo, conhecendo as abelhas, a sua diversidade, a sua importância, e esse é o trabalho que nós tentamos fazer no SOS Abelha Sem Ferrão, né? De divulgar a existência das abelhas sem ferrão, das abelhas nativas, mostrar que nem todas elas causam algum risco à população, e mesmo as que são exóticas, as que têm ferrão, elas têm a sua importância econômica, polinizam plantas que foram introduzidas no Brasil, e incentivar que as pessoas também comuniquem às outras sobre essa importância, né? Para que esse paradigma de que a abelha é um animal que faz mal seja quebrado, para que as pessoas entendam que elas dependem das abelhas, né, em grande parte para se alimentar e para sobreviver. Né? Cristiano? Exatamente. Além disso, a aplicação do Código Florestal eu acho que é um ponto chave para essas soluções. Cristiano, infelizmente a gente está encerrando o nosso programa. Quer deixar algum contato para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho também da Embrapa e do trabalho de vocês com as abelhas? Bom, todas as informações que a gente discutiu aqui estão disponíveis no site da Embrapa, www.embrapa.br. Celso? Eu recomendo que vocês visitem o site que é o www.sosabelhassemferrão.com.br. Qualquer dúvida pode mandar no contato@sosabelhassemferrão.com.br. Também tem a fanpage no Facebook, o perfil no Instagram e o canal no YouTube. É só procurar, SOS Abelha Sem Ferrão. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Ecocidade. Nós é que agradecemos. E o Ecocidade de hoje fica por aqui. Mande uma mensagem, sugira um assunto para discutirmos no programa. O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.